glória a Deus, paz e graça, meus irmãos. Estamos dando início a mais um livro a ser estudado dentro da palavra do Eterno Deus. Desta feita, estaremos estudando o livro de 1 Coríntios, carta de Paulo escrita a Coríntios. Eu já peço que você pegue a sua Bíblia para que você possa acompanhar versículo por versículo, enquanto os irmãos estão procurando a Bíblia Sagrada para poder folheá-la. Eu quero apenas transmitir para vocês uma pequena introdução. Paulo ele está escrevendo a uma igreja que, segundo os relatos de Atos, capítulo de número 18, Deus o usara para ser cofundador da mesma com a ajuda do Espírito Santo. E dentro de sua segunda viagem missionária, e nós vemos ali uma igreja que, depois que Paulo desce, vai a Éfeso, chega a notícia para ele, após algum tempo, de que desenvolvera-se alguns problemas internos. A própria localidade da cidade de Corinto e suas ações, ou múltiplas ações, já era um problema para uma igreja que ali estava se desenvolvendo e crescendo. E a partir do momento que a igreja de Corinto não percebera o perigo que estava correndo de permitir que o mesmo sistema de vida dos coríntios viesse adentrar para dentro da igreja, a partir do momento que eles não enxergaram isso, passou então a viver alguns declínios, até mesmo de origem moral, em meio a uma sociedade imoral. Então uma igreja que em Corinto deveria ser plena luz, estava automaticamente misturando suas obras com as obras das trevas. Nós vamos observar dentro de toda esta carta que Paulo ele recebe informações precisas de muitos pontos a serem discutidos, para serem resolvidos. Então o interesse de Paulo em escrever esta segunda carta que nós temos como 1 Coríntios, tendo em vista a primeira carta que Paulo escreve, ela se perde, não chega-se até a nós, sendo esta a segunda carta que ele escreveu, que temos como 1 Coríntios, você vai perceber que ele está tentando exortar a igreja em alguns caminhos para que ela sobreviva em meio à devassidão de Corinto, para que elas tenham vida em si mesma, para que ela retorne de fato ao genuíno evangelho do qual ele estabeleceu dentro da viagem missionária que ele fez, onde nasceu esta igreja ali em Corinto, ok? Então você já pegou sua Bíblia, já está aí com o capítulo de número 1. Nós continuaremos dentro do nosso formato de capítulo por capítulo, versículo a versículo, e eu te convido agora neste momento a acompanhar comigo. Observe que, como eu expliquei para vocês, esse título em negrito na sua Bíblia, a maioria das Bíblias possuem, é chamado de epígrafe, ou, de uma forma mais simples, título. Cada Bíblia, diferente da outra, você vai perceber que alguns títulos acabam mudando. Mas foi colocado apenas para dar um reforço acerca do assunto que será tratado. Então, por exemplo, na minha está escrito prefácio e saudação. Talvez aqui você esteja utilizando, esteja escrito introdução ou apenas prefácio. Isso não importa. Esse título em negrito é apenas para nos dar uma direção acerca do que será tratado dali para frente. Vamos lá? Capítulo de número 1 de 1 Coríntios, versículo 1, a informação que temos desta carta é a seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, versículo 2, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos que estão em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Observe que a introdução das cartas, geralmente, de uma forma geral, apresenta-se sempre trazendo sobre o nome daquele que está escrevendo, fazendo uma apresentação prévia e até mesmo da função e designação que o mesmo exercia. Então nós temos aqui, quando Paulo vai escrever aos Coríntios, ele cita o seu nome. O nome dentro dessa origem antiga era simplesmente a personificação de tudo aquilo que a pessoa era e representava. Então havia um peso muito grande falar o nome de alguém, pois ao citar o nome de alguém era como se estivesse trazendo a pessoa para o meio da conversa onde a citação estava sendo feita. Então aqui ele cita o seu próprio nome, Paulo, e ele vai dizer uma coisa muito interessante, que é chamado. E este chamado, do qual ele exercia e vivia, ele vai dizer chamado por Deus. Versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus. E aqui a gente abre um pouquinho o nosso pensamento para refletir acerca dessa palavra que Paulo está nos dando, porque ele tinha uma plena certeza, uma absoluta convicção de que ele foi chamado pelo próprio Deus. Ora,
Se essa chamada de Paulo está vinculada ao cristianismo e ao reino, por que citar chamado pela vontade de Deus? O que Paulo queria nos dizer nas entrelinhas de tudo isso? Se Paulo está dizendo que ele foi chamado pela vontade de Deus, poderíamos nós pensar que existem pessoas que não foram chamadas por Deus, mas que se autoproclamam? Poderíamos pensar que há pessoas que não foram chamadas por Deus, mas pelos homens, colocadas, selecionadas pelos homens e não por Deus? Deixo essa pergunta aos irmãos, mas de uma certeza nós temos que Paulo, ele tinha convicção de que a chamada dele, a vocação dele, onde ele foi colocado e para o que ele foi colocado, não foi algo que partiu dele, mas algo que partiu do próprio Deus para a vida dele. O próximo versículo, o versículo de número 2, ainda no 1, um detalhe básico, ele vai dizer que foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, além dos 12, Paulo também considerava-se apóstolo de Cristo, aquele que foi enviado pelo próprio Senhor. O versículo 2, ele vai dizer, a igreja de Deus que está em Corinto. Hoje, nós temos toda uma divisão ministerial, nomenclaturas, diversos ministérios, mas sempre que você lê a Bíblia Sagrada, você nunca achará ministérios, nomes, placas colocadas. Você sempre achará a expressão a igreja de Deus em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Filadélfia, porque a designação não era por denominações, a designação era por locais, ambientes, lugares. Os irmãos de Corinto, aos irmãos, a igreja de Éfeso, porque a igreja era conhecida não por placas denominacionais, a igreja era conhecida pela reunião daqueles que estavam em Cristo Jesus em determinados lugares. Éfeso, Filadélfia, Corinto. Então todas essas regiões onde tinha pessoas que serviam a Deus, era unificado tudo isso como a igreja de Deus ou seja, um local designado do qual encontrava-se essas pessoas que serviam, professavam a fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo está escrevendo essa carta não a um ministério ou uma denominação como nós temos nos dias atuais. Paulo está escrevendo a um local específico, por exemplo, aos irmãos que estão em Corinto, a igreja de Deus que está nesta localidade. Um só corpo, um só Espírito, um só Senhor. E ele vai dizer neste versículo 2 que esta igreja que está em Cristo, aos santos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que estão em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. É muitos detalhes. Paulo aqui ainda cita que esta igreja que está em Corinto foram santificados em Cristo Jesus. Existem dois processos de santificação aqui. O processo do estar em Cristo, que é a própria santidade de Deus, a partir do momento que você o aceita ou entende a obra salvífica por intermédio da pessoa de Cristo, e a partir disso você ali é um santo, que vem no significado de ser separado para Deus. E existe o processo de santificação. O processo de santificação é algo eterno, um trabalhar de Deus em nós. Paulo vai escrever lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, estando em Cristo, nós estamos separados. E através de Cristo, nós somos o quê? Santificados. Então, nós somos santos em Cristo e para Cristo. Separados em Cristo para Cristo. Ok? Continuando aqui, ele vai dizer da seguinte forma: graça a vós, outra e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que é aquela saudação comumente em muitas das cartas, e algumas até acrescentada a questão da misericórdia, e a misericórdia de Deus seja sobre vós. Versículo de número 4, dando continuidade aqui ao capítulo de número 1, ele inicia se dizendo: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo aqui está dizendo sempre dou graças ao nosso Deus, ou ao seu Deus, ou ao meu Deus. Por quê? Paulo está expressando-se sobre sua contínua vida de oração e intercessão em favor dos santos. O apóstolo Paulo, em outros momentos, em outras cartas, nós já vimos ele citando acerca das orações que ele fazia. Então você tem aqui um apóstolo que vai, prega, mas também ora. Vai, prega, planta a igreja, mas mantém a vida de oração. Mantém a vida de intercessão. Porque não adianta você fazer muito e orar pouco. E é impossível você orar muito e fazer pouco. Tem gente fazendo muito e orando pouco e acaba orando pouquíssimo e por isso faz muito pouco. Porque a oração ela é a propulsão, é a mola de propulsão
para todo e qualquer tipo de ação. Mas agir sem orar é simplesmente plantar sem regar. A oração, ela é simplesmente tudo que a semente de suas ações precisa para que ela venha a crescer. Então Paulo não somente fazia, Paulo também orava e entendia que a oração o impulsionava a fazer mais ainda pelo reino de Deus. Fazer e orar está internamente, ou inteiramente, melhor dizendo, interligados em suas múltiplas funções e ações. Observando aqui este versículo de número 5, ele vai dizer: porque em tudo fostes enriquecidos nele. Está falando sobre a igreja estabelecida na cidade de Corinto. Em toda a palavra e em todo conhecimento. Nele quem? Em Cristo. Olha que lindo. Ele vai dizer que através de Cristo, por intermédio de Cristo, olha como a mensagem de Paulo estava entrelaçada à pessoa de Cristo. Ele diz: em tudo fostes enriquecido nele. Ou seja, sem ele vocês não seriam enriquecidos em tudo. A doutrina, a ideia, a lógica, a mensagem de Paulo, ela é muito direta, básica, concreta, ao dizer que tudo parte dele, tudo é por causa dele, tudo é por intermédio dele. Então nós temos aqui uma igreja enriquecida e Paulo vai dizer: nele, por causa dele, por conta dele. Quem? Da pessoa de Cristo. Então nada do que os coríntios tinham, a igreja estabelecida nessa cidade tinha, era por conta de algo, uma habilidade natural especial deles, e sim por conta de quem é dono do reino e da igreja, o próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Paulo já de início deixa isso muito bem claro: vocês são enriquecidos em tudo, nele, entre aspas, por causa dele, somente por causa dele, graça, somente por causa dele. E ele continua dizendo aqui neste versículo 5, que também em toda a palavra e em todo o conhecimento. Então nós temos que partir deste princípio de que tudo parte de Cristo. Tudo que somos, tudo que temos dentro do reino de Deus, parte soberanamente da pessoa de Cristo Jesus. E Paulo está reafirmando isso para a igreja de Corinto. É muito importante a gente observar já neste início que Paulo não está endereçando a igreja a ele, Paulo está endereçando a igreja a Cristo, porque o nosso papel não é trazer o povo para nós, o nosso papel é levar o povo para Cristo. O papel do pregador não é trazer o povo para si, o papel do pregador é levar o povo ao Cristo que ele prega. O pregador, ele é apenas a voz, Cristo é o verbo, a palavra, o haja de Deus. Ok? Então nós temos aqui Paulo já citando a pessoa de Cristo dentro daquilo que eles possuíam e tinham, e no versículo 6 ele diz: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falta nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele aconselha a igreja aqui para que este testemunho em Cristo permaneça vivo na vida deles, ao ponto de que não falte entre eles nenhum dom, aguardando a vinda de Cristo, a parousia, o encontro da igreja com Cristo. Então aqui há um sentido de permanência, insistência, há um sentido de permanecer constante na fé que eles possuem, na fé que eles têm. Assim Paulo inicia sua carta aos Coríntios. No versículo de número 9, ele diz: o qual também vos confirmará até o fim. Ou seja, não é simplesmente a igreja querendo, é Cristo sustentando pela sua graça. Porque nós por nós mesmos desistimos muito fácil. Mas Cristo sustentando a sua igreja, há uma permanente ação do próprio Cristo para que isso vá até o fim. Eu costumo dizer que o reino de Deus ele é lindo e a salvação ela é proposta de uma forma tão bela que não é uma aliança que o homem faz com Deus, mas uma aliança que Deus faz com o homem, porque a aliança do homem quebra, mas a aliança de Deus é inquebrável e vitalícia. É por isso que quando Deus nos faz uma promessa, não é sobre o que somos, mas é sobre o que Ele é, e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que promete. Continuando, o versículo de número 10. Rogo-vos, irmãos, esse rogo-vos vem no sentido exclamativo de peço-te, atenção para o que eu vou dizer, para o que eu vou aclamar para vocês. E por que Paulo vai pedir tanta atenção? Qual é a necessidade? O que está sucedendo? O que está acontecendo? Vamos conferir? Rogo-vos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Como eu expliquei para vocês, todas as vezes que nós encontramos um problema nas cartas e nas epístolas, nós temos que ter em mente que estes problemas citados estavam acontecendo. Pois se não estivessem acontecendo, não seriam citados. Então o que nós começamos a descobrir aqui na igreja de Corinto? Era uma igreja que possuía dons espirituais, mas era uma igreja que não estava sabendo lidar com eles mesmos. Haviam problemas entre os cristãos. Além dos problemas externos, da mundanidade em Corinto, havia problemas internos que Paulo está tendo que tratar, pois eles não estavam sabendo lidar com estes problemas internos.
E é impossível a gente ter uma forte ação fora se nós não tivermos uma forte união por dentro. Então o seio da igreja, o interior da igreja, o ventre da igreja, onde tudo é gerado, estava simplesmente enfermo. E é sobre isso que Paulo vai tratar durante toda essa carta. São problemas e mais problemas a serem tocados, feridas a serem mexidas, que o próprio apóstolo, fundador, plantador daquela igreja, não pode permitir que permaneça acontecendo ao ponto de ele exclamar, por intermédio dessa carta, alguns pontos que estavam sendo simplesmente ou mal resolvidos ou simplesmente não resolvidos dentro da igreja, gerando inúmeros problemas. Então nós temos aqui uma igreja de Corinto que vai ser apresentada como uma igreja problemática em diversos fatores. Continuando a leitura bíblica. Rogo-vos que fareis a mesma coisa, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelo da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, outros eu de Apolo, outros eu de Cefas e outros eu de Cristo. Então havia grupos que estavam contendendo-se dentro da igreja de Corinto, havia contendas na igreja de Corinto, e Paulo está tendo que lidar com essa situação. E ele foi informado que havia pessoas que diziam que era de Paulo, outros que era de Pedro, outros que era de Apolo, outros que eram de Cristo. E cada um destes grupos designa-se de uma determinada maneira. Alguns atrelam estes grupos ao estilo de pregação. Por exemplo, Apolo, por ser uma pessoa apresentada como alguém muito culto, e como a cidade de Corinto era uma igreja localizada em um local voltado muito à sabedoria humana, à intelectualidade humana, aos grandes filósofos, acredita-se que por conta disso, alguns acostumados com o sistema do mundo de admirar a sabedoria humana, acreditava que uma pregação mais eloquente, mais sofisticada, mais aprofundada seria o ideal para o evangelho, e este então, segundo esta linha de pensamento, seria o grupo de Apolo. Outros acreditam que os grupos de Pedro eram aqueles mais antigos, tendo em vista que Pedro fez parte ali dos 12 apóstolos, permaneceu mais tempo ali com Cristo, vem de uma origem mais antiga. E ainda tem uma segunda linha de pensamento acerca de Pedro, que Pedro era aquele que automaticamente ficou muito conhecido também por conta dos tipos de milagres que ocorreram. A gente pode lembrar aqui que muitas pessoas pensavam que só da sombra de Pedro passar já gerava cura. Pedro tem alguns acontecimentos ali no livro de Atos dos Apóstolos que a gente percebe Pedro agindo ali com sinais, prodígios e maravilhas por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, essa segunda linha de pensamento acerca de Pedro, deste grupo de Pedro, eram pessoas que eram um pouquinho mais voltadas aos milagres. Há uma terceira linha de pensamento sobre o grupo de Pedro também, que era que Pedro, como demonstra ali na carta aos Gálatas que Paulo escreve, Pedro ele é um pouco ainda voltado ao judaísmo. Então aqueles mais conservadores, mesmo já aceitando a Cristo, estando dentro deste reino, mas que ainda preservavam algumas ações judaicas, que foi um dos grandes problemas também da igreja primitiva, estes acreditam nessa terceira linha de pensamento, eles acreditam que por Pedro ser um pouquinho mais tendente ao judaísmo, estes acabavam seguindo muito mais ao que Pedro falava, ao que Pedro ministrava, a forma de Pedro ser dentro do cristianismo, do que dos demais. O grupo de Paulo, o próprio Paulo também tem que combater, mas talvez também um grupo meio misturado com o conhecimento, além do conhecimento, o poder de Deus que Paulo foi demonstrando também. Ele mesmo proclama na mensagem nessa carta, dizendo que não foi até com eles com sabedoria humana, mas sim com demonstração de poder, pregando a cruz de Cristo. E de fato que nós temos é que a igreja estava totalmente dividida em grupos, em facções, onde ninguém lidava com ninguém, ninguém conseguia conviver com ninguém, porque havia divisões dentro da igreja. E Paulo não vai deixar isso passar, porque ele sabe que uma igreja dividida ela não subsiste. Ele sabe que um reino dividido ele não subsiste. Então, o que Paulo está fazendo como um bom pastor, como alguém que ia estar ali para exortar, corrigir, direcionar, é justamente tocar numa ferida que muitos não estavam querendo tocar, que era essa questão que estava acontecendo, um dos pontos, a divisão dentro da igreja de Corinto. Então, partindo destes grupos partidários dentro da igreja, Paulo vai dizer: dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estefanas, além destes não me lembro de batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, continuando aqui, é interessante que Paulo vai dizer que não foi convocado pelo próprio Cristo para batizar, mas para evangelizar, para pregar, para ensinar. Não é o fato de a pregação, não há nenhum tipo de implicação aqui de que a pregação seja mais importante do que o batismo. O batismo é simplesmente a sucessão da pregação. Você escuta a mensagem do Evangelho, crê na mensagem do Evangelho e é batizado. A missão de Paulo é muito parecida com a missão de Jesus. Jesus também
você não vai encontrar Jesus batizando ninguém, mas Jesus você vai encontrar ele pregando. Nenhum nem outro é mais importante, mas ambas se completam. É uma sequência. Mas Paulo, quando ele dá graças a Deus de não ter batizado, não é que ele inferiorizou a questão do batismo. É que ele estava citando apenas a sua comissão, a sua missão pessoal, que era propagar, pregar, ensinar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Mas, assim como os discípulos de Jesus batizou alguns, os discípulos de João Batista batizavam, o próprio João Batista batizava, o próprio Paulo também, entende-se e compreende-se que existiam outros que tinham essa determinada função de servir às mesas e até mesmo fazer tais batizos. Mas a missão própria dele não foi ir e batizar, e sim ir e pregar o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Continuando a leitura bíblica, o versículo de número 18, ele vai dizer: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aqui dentro de todo este texto, a loucura da pregação. O que seria a loucura da pregação? Será que a loucura da pregação seria nós pularmos de um púlpito de 5 metros de altura para baixo? Não. Será que a loucura da pregação seria nós gritarmos durante a mensagem do início ao fim, como se estivesse dentro de um hospício? Também não. Será que a loucura da pregação estaria atreladas a alguns tipos de trejeitos, formas de fala, formas de movimentação ao ministrar a palavra, subir em cima de uma caixa de som, se pendurar no teto, algo do tipo? Não. A loucura da pregação não é ser louco no sentido literal da palavra. A loucura da pregação é que a mensagem de Cristo, principalmente a este mundo grego, ali no meio dos coríntios, seria uma loucura muito grande. Por quê? Porque imagina você que todos os grandes heróis, eles sempre aparecem vencendo inimigos, vencendo gigantes, vencendo opositores poderosos. Na mensagem da cruz, para os filósofos, para os que se consideravam sábios perante aquele mundo antigo e até mesmo perante o mundo atual, é loucura um Deus descer sobre a terra, encarnar-se sobre essa terra, vir de carne e osso e morrer numa cruz. E por intermédio da morte dessa cruz, dizer que ressuscitou ao terceiro dia e vive está para todo sempre. Para eles, é loucura. Mas toda essa mensagem do Deus que se fez homem e veio a esta humanidade por amor de todos nós, para nós que cremos, é o poder de Deus. Observe que Paulo uma vez mais aponta para a pessoa de Cristo quando ele está citando sobre sabedoria. E compara a sabedoria deste mundo com a sabedoria que está na pessoa de Cristo. E demonstra, como acabamos de ler neste versículo de número 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E qual é a loucura da pregação? A cruz de Cristo, que é o poder para salvar, porque nenhuma sabedoria humana tem este poder. Nenhuma tese humana tem este poder, mas Cristo, o Verbo encarnado, o poder de Deus manifesto, este tem o poder para salvar a humanidade. A intelectualidade humana, a sabedoria humana pode impressionar a mente humana, mas somente o poder de Cristo, dado por seu sangue derramado na cruz do Calvário, pode salvar a alma humana. A sabedoria humana pode impressionar a mentalidade humana, mas somente a cruz de Cristo, a loucura da pregação, que é o Deus que foi crucificado por amor de toda a humanidade, tem o poder de salvar a alma humana. Esta é a loucura da pregação, o poder que emana da cruz, de um Deus que veio de forma humana e se entregou por amor de toda a humanidade. E Paulo pregava este evangelho. Esta era a palavra de pregação do apóstolo Paulo. A origem, a doutrina, era o conteúdo, era tudo de sua mensagem, apontava para a pessoa de Cristo. Ele continua neste versículo de número 23 e ele vai dizer: porque tanto os judeus pedem sinais, Jesus veio e eles não entenderam o sinal de Deus que era o próprio Cristo. Como os gregos buscam sabedoria, Jesus veio e eles não entenderam que Jesus era a sabedoria de Cristo sobre a face dessa terra. Mas nós pregamos a um Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Os judeus queriam sinais, não entenderam que Jesus era o poder de Deus. Os gentios, os gregos, queriam sabedoria.
e não entenderam que Jesus era a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E Paulo, continuando neste ensino, ele vai dizer: irmãos, reparai, pois, na vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Paulo está mostrando que o sistema do mundo é diferente do sistema do reino de Deus, que o reino de Deus não tem nada a ver com o reino deste mundo. No reino deste mundo, quem pode mais chora menos. No reino de Deus, é o contrário, é quem pode menos, é quem pode mais que chorará mais, mas quem pode menos, os últimos, serão colocados em primeiro. Felizes serão, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Paulo está demonstrando que o reino de Deus, de fato, é diferente do reino deste mundo. E ele continua: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Observe que: reparai na vossa vocação. Reparem, observem, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Já observou? Não é que não tenham, porque Deus, ele escolhe o incapacitado, mas Deus também escolhe o capacitado. Não é que não haja sábios. Paulo está dizendo: não foram chamados muitos sábios, mas tem aqueles que Deus chamou e que de fato eram sábios em seu próprio entendimento. E Deus os revelou uma sabedoria maior que a luz do Evangelho. Mas o que Paulo está chamando para reflexão é: não se prendam à sabedoria humana, porque o próprio Deus não se prendeu a isso. Ele poderia muito bem ter reservado, resguardado o seu Evangelho, a revelação da luz de Cristo, simplesmente aos sábios do mundo. Poderia ter invadido apenas as sinagogas, ali com os fariseus, os escribas, os sacerdotes, pessoas que eram estudadas, letradas, mas os próprios discípulos de Jesus, a sua grande parte, a sua grande maioria eram pessoas iletradas, e Deus chamou, Cristo chamou, convocou, trouxe para perto. E Paulo está explicando isso para a igreja de Corinto. Por quê? Porque havia uma necessidade muito grande de Paulo dizer para essa igreja, para eles não se influenciarem com a sabedoria de Corinto, com os filósofos, com as vãs filosofias, com os sofismas criados, com as artes retóricas, com a fala, com a oratória que eles tinham, porque o poder do Evangelho de Deus não baseava-se na capacidade humana. Paulo está tentando ensinar na igreja de Corinto que o poder para salvar, o poder da cruz de Cristo não se baseia no homem, se baseia em Cristo. É o próprio Cristo que emana dele o seu próprio poder, imanente em nós, para dentro de nossas vidas. É Cristo. E Paulo está totalmente aniquilando todo e qualquer tipo de glorificação humana e exaltando para todo sempre, glorificando para todo sempre a pessoa de Cristo Jesus, bendito para sempre. Continuando o versículo, ele vai dizer: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Observe que se Deus tivesse escolhido alguns por capacidade, a glória seria deles e não de Deus. Então Deus, em todo o seu evangelho, em toda a sua escolha, em toda a sua vocação, você vai perceber que não há nenhum tipo de mérito humano. É tudo por intermédio da misericórdia provinda da pessoa de Cristo Jesus e sua graça. E isso Paulo está expressando para a igreja de Corinto, apontando sempre essa igreja para Cristo, levando sempre a ideia de que essa igreja precisa voltar-se para o sentimento de que não é o homem, é Cristo. Não é pelo homem, é Cristo. Não é pelo que temos, é pelo que Cristo tem. Não é pelo que fazemos, é pelo que Cristo faz. Não é pelo que somos, é pelo que Cristo é. Tudo, toda doxologia, toda ideia, toda a doutrina de Paulo está pautada na pessoa de Cristo Jesus. Continuando aqui, o próximo versículo 20, versículo 30. Mas vai ser dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então Paulo inicia toda essa carta falando do fator principal que a igreja de Corinto havia deixado sem perceber: Cristo, o pão vivo que foi dado por todos nós. E aí, quando você entende esse capítulo de número 1, onde Paulo falou sobre contendas, divisões, facções, são 3 sinais de que a igreja de Corinto estava abandonando o real sentido de tudo, que é a pessoa de Cristo Jesus, que não morreu na cruz por uns ou alguns, mas por todos, por todo aquele que nele crê. Então Paulo está chamando a igreja novamente para ser igreja. Só um jeito da igreja voltar a ser igreja. É a igreja voltar para Cristo. Eu finalizo assim nossa primeira aula de Cristo aos Coríntios dizendo: só há um jeito da igreja voltar a ser igreja. Era a igreja de Corinto aceitar essa carta, aceitar o conselho e voltar a ser para Cristo. Deus abençoe vocês.